Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, agora nós temos 27 graus, super quente aqui em Natal. A sensação térmica de incríveis 31 graus. Não tá fácil, não. Além de não estar fácil, porque não tem vento, 11 km por hora os ventos aqui em Natal, com a rajadazinha de 13, ou seja, nem é rajada de vento. A previsão, então, é de chuva. Devem começar as chuvas de hoje, no fim da noite, até terça-feira, o final do dia. Vamos ver se isso se confirma, porque realmente está muito quente. Muito provavelmente deve ter alguma chuva aí de hoje para amanhã. Hoje, chegando com esse tema fora, volta, fica, podia até se referir a essa minha voz de pato que vai embora, volta e fica de novo. Eu me vacinei contra a gripe. E desde então, me vacinei naquele dia D, no sábado. Na segunda seguinte, da segunda para terça, eu já estava com a reaçãozinha da gripe, só fez aumentar. Aí, para quem tem asma, eu fico com essa tosse, que segundo minha irmã, é uma tosse de cachorro, né? Uma tosse seca. E, para mim, essa voz de pato é o que é de melhor. Pelo menos agora eu ainda estou com a voz de pato, porque de manhã não saía voz nenhuma, depois começou uma voz assim bem... Eu parecia um homem falando, né? E foi melhorando um pouco, agora já dá até para me entender. Mas esse tema não se refere à minha voz, nem à reação da gripe, nem à minha asma, nada. Esse tema poderia até ser um mote de música aí para os sertanejos, forrós, né? Se vai fora, né? Não, volte, não, fica. Mas a verdade se refere tanto ao que está acontecendo no Brasil, como o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, depois a gente fala especificamente daqui. Mas aqui no Brasil, né, a política está dando um show, né, de nó na cabeça de todo mundo. Eu já vi muita gente publicando que não está entendendo nada do que está acontecendo, porque uma hora a gente tem uma delação que dizem que é o fim do mundo, que era aquela da Odebrecht, aí depois surge a delação da JBS, e aí, essa que é o fim do mundo mesmo, envolve Deus, o mundo e as cabras de seu Raimundo, lá no meio. E no fim, os cabras parece que ainda vão sair sem uma tornozeleira, sem nada, mas depois eu fui acompanhar um pouco melhor o posicionamento a respeito disso. Me parece que ainda está em negociação esse acordo aí desses irmãos Batista. Eu vi até uma piadinha essa semana que era Ike Batista, Joesley Batista, Wesley Batista, né? Então, o amado Batista já deve estar com medo do que vai rolar na Lava Jato. Mas, então, deve sair alguma coisa aí, pelo menos em relação à empresa. O Ministério Público tinha feito uma proposta deles pagarem 11 bilhões de multa, né? Porque ressarcimentos, isso aí são por fora. E eles tinham oferecido só 1 bilhão e alguma coisa, vão chegar num acordo aí. Mas é muito dinheiro, né? Uma empresa que era inexistente praticamente no Brasil. Depois aí da ascensão, aliás, a gente tem que fazer essa correlação, não tem outra forma, porque depois que chegaram os governos do PT, né, para comandar o Brasil, de repente surgiram Ike Batista e os irmãos aí JBS, dominando, né? As empresas saíram do nada para multimilionários, né? A JBS hoje talvez seja a maior do mundo em negociação de carnes, mas não negocia só carne, não, negocia uma ruma de coisa também. E do mesmo jeito que esse império surgiu rápido, foi tudo desabando também rápido, as ações da JBS estão em queda livre. Ike Batista já perdeu até os carros que ele tinha de enfeite na sala. Então, as coisas subiram e caíram do mesmo jeito, rapidamente. Mas essa semana a gente teve aí uma grande manifestação em Brasília. Já pedi desculpa aqui antecipadamente pelas minhas tosses, né? Hoje não está nada fácil, o podcast deve ser até curtinho por isso. Nessa semana em Brasília, a gente teve uma grande manifestação. As pessoas pediram lá o Fora Temer, pedindo também o fim das reformas trabalhista e previdenciária. Mas, como sempre, a gente tem um protesto aqui no Brasil, sempre tem aqueles que se aproveitam e transformam o negócio numa baderna, transformam numa praça de guerra mesmo.
E as imagens são horríveis do que aconteceu em Brasília nessa semana. Né? Eu até li um relato, acho que foi na Tribuna, de um repórter que... Bom, não era da Tribuna, né? Era uma reprodução, eu acho que da agência Estadão. Um repórter que disse que acompanhou o início da confusão. Parece que os manifestantes queriam avançar para um determinado local onde... A entrada, eu acho quase que... Não é bem a entrada, porque eles fazem várias barricadas antes, mas em direção assim, ao Palácio do Planalto e ao Congresso, e aí a polícia impediu. E foi nessa hora que um grupo resolveu se exaltar e jogar pedras, essas coisas que a gente já vê. Mas aí a polícia resolveu partir para cima, não só dos manifestantes que estavam jogando pedra, mas partir para cima de todo mundo. Era uma multidão ali, as estimativas partem de 45 mil. Quem fez as manifestações diz que foram 200 mil pessoas, mas ainda que tenham sido 45 mil, eram muitas pessoas, ainda assim. Então, a polícia resolveu partir para cima, foi de todo mundo, e aí virou mesmo praça de guerra, gente destruindo tudo, né? Tem imagem de gente jogando até placa de trânsito dentro dos ministérios, os funcionários saindo lá aperreados, né? Cobrindo o rosto, porque era gás de pimenta para todo mundo, gás lacrimogêneo para todo mundo. Então, umas imagens assim que, sinceramente, não combinam de jeito nenhum com democracia, nem de um lado nem de outro. Não entendo que depredação, tocar fogo, essas coisas, pronto. Aqui mesmo a gente teve em Natal aquele movimento grande, eu acho que foi no dia 28 de abril, e tocaram fogo nos pneus na BR, até hoje está lá o asfalto marcado, aquilo ali vai desgastando o asfalto, né, e vai prejudicando a população toda, até porque o trânsito tende a ficar pior com a estrada ruim, e vai sair do bolso de todo mundo a correção daquele asfalto, né? Porque não vai se deixar o asfalto ruim. Então, eu não sei até que ponto é interessante esse tipo de manifestação, né? Com violência. Para mim não é. Eu não sei para quem é que é interessante. Eu não sei até que ponto. Quem é que está patrocinando isso? Porque não é de hoje. Então fica essa dúvida no ar. A gente fica sem entender o que é que está acontecendo. O povo lá pedindo para o Temer sair. Aí chega o presidente da Câmara, pede que mandem a Força Nacional lá de Segurança para preservar os prédios públicos. E o presidente aproveita, deixa e bota as Forças Armadas na rua. Gente, não está acontecendo uma guerra civil no Brasil, não. É impressionante como, às vezes, de uma coisa o povo quer aparecer e faz, o político principalmente. Temer quis fazer uma demonstração de força, mostrar ao país inteiro que ele tem as Forças Armadas com ele. De tanto o povo chamar ele de golpista, eu acho que ele está levando o negócio a sério mesmo. Ou está imaginando que estão querendo dar um golpe contra ele e resolveu fazer uma demonstração de força que ficou feio. Ficou muito feio, porque até os aliados dele estavam pedindo que tirassem, né? O Rodrigo Maia dizendo que não tinha pedido aquilo, inclusive chegou a publicar, né? Dar publicidade ao ofício que mandou para o presidente, porque o presidente insistiu até o último minuto que estava agindo a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, e o cara lá teve que mostrar, então, olha, o que eu pedi foi isso aqui, eu não pedi as Forças Armadas na rua, e ainda mais no prazo de uma semana, como Temer colocou lá no decreto. Claro que a repercussão foi tão negativa em todos os setores, que a medida foi revogada, devidamente revogada. Espero que não se faça mais isso. Eu até vi gente dizendo, mas não foi a primeira vez que as Forças Armadas foram para a rua. Não, realmente não foi, em época de democracia, mas foi a primeira vez que foi para reprimir protestos. Né? Até então, as Forças Armadas tinham ido para o caos do sistema penitenciário no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Norte, lá em Manaus, para dar apoio à Olimpíada, à Copa do Mundo, mas para reprimir um movimento que pedia democraticamente a saída do presidente da República, tem gente que tem direito de ir lá e pedir que ele saia. Não fosse isso, ainda tem as denúncias, que são gravíssimas contra ele. Quanto mais ele tenta explicar essa conversa que ele teve lá com o Joesley, eu não consigo pronunciar esse nome sem me lembrar
do Megazord que saiu nos memes da internet, dizendo que Joesley era uma junção de Joelma e Wesley Safadão. Mas da conversa lá dele, então, com o cara da JBS, e cada vez que ele tenta explicar o que é que ele estava fazendo com aquele cara fora da agenda, tarde da noite, no palácio, né? E ele se enrola mais, né? Uma hora ele disse que não levou a sério o que ele estava falando, outra hora ele disse que tinha chamado ele tinha recebido ele lá por causa da operação Carne Fraca, mas aí a operação explodiu 10 dias depois, quer dizer, se foi pela operação Carne Fraca, ele estava, na verdade, adiantando para o cara que ia ter essa operação, né? Então, quanto mais ele fala, mais ele se enrola. E aí ele resolveu cortar o assunto e partir para o ataque. Agora porque quer passar essas reformas à fina força e exige que o Congresso continue trabalhando. Eu acho interessante como é que um governo que não tem um mínimo de legitimidade, porque você ganha legitimidade quando você tem o apoio da população. Quando você recebe os votos, foi o caso de Dilma, você tem alguma legitimidade, né? E Dilma perdeu esse apoio, porque com poucos meses, nada do que ela tinha prometido era, então, mesmo quem votou nela já estava com muita raiva do que estava acontecendo, porque eu já disse, quando a economia aperta, quem tiver no governo se lasca, porque o povo só associa que é aquele que está acabando com tudo. Então, até mesmo Dilma, que tinha legitimidade para estar no cargo, perdeu. Agora, imagina um cara que chegou lá como vice, quer dizer, através dos votos da companheira dele de chapa, e que ainda mais está envolvido nessas denúncias todas, vai continuar dirigindo o Brasil como se nada tivesse acontecido. Quer que o Congresso continue tocando aí as reformas, um Congresso que a gente vê a cada dia mais envolvido nas denúncias da Lava Jato. A sensação que a gente tem é que não vai sobrar nenhum, essa é a realidade, parece aquele livro de Agatha Christie, que antigamente o título era O Caso dos 10 Negrinhos, mas o título em inglês era 10 Little Niggers. Como a palavra é muito forte em inglês, muito preconceituosa, não deixa de ser em português também, trocaram o título para aí não ficou nenhum, porque tinham 10, aí vai morrendo de um em um e não fica nenhum. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer com esse Congresso, porque a cada dia surge um nome novo envolvido nessas investigações. E, sinceramente, o que me assusta é que os desvios já não são mais assim de 50 mil reais, 100 mil reais. Não, o negócio subiu muito. O menor desvio agora é 500 mil. O resto é 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, 200 milhões. As cifras estão assustadoramente grandes. E a gente fica se perguntando realmente onde é que isso vai parar, porque, primeiro, a Lava Jato tem que seguir, mas a cada dia que ela segue, mais gente vai sendo envolvida e aí a gente não sabe realmente como é que vai ficar. Eu até estava comentando essa semana, porque o pessoal está pedindo direta, já seria o mais democrático realmente, se esse presidente sair ele não vai sair de conta própria, porque ele é cínico o suficiente, a gente já percebeu isso, para não renunciar. Você vê até Collor, com aquele cinismo dele todo, renunciou ali na beira do processo, é verdade, para tentar escapar da punição, mas renunciou. Dilma não renunciou, Temer já disse que não vai renunciar. A maioria desse povo está interessada em se agarrar mesmo no poder e não deixar de jeito nenhum. Então, ele não vai renunciar. A gente já tem essa ideia, ele já fez questão de fazer uns vídeos dizendo que não vai renunciar. Acho que só se uma coisa muito grotesca surgir daqui para frente é que ele vai largar esse cargo, que eu acho muito difícil. Mas a gente tem que se preparar para ele cair, porque realmente vem um julgamento aí do TSE que já poderia ter acontecido há muito tempo e já teria livrado o país de todo esse processo, tanto do impeachment de Dilma como do impeachment de Temer. E aí, se tivesse sido julgado nos 2 primeiros anos de mandato, teríamos diretas. Parece até uma coisa de propósito, né, que foi arrastando esse processo para que a população não tivesse o direito de escolher. A partir de 6 de junho, então, a gente vai ter esse julgamento, não há como escapar, né? A chapa usou dinheiro ilícito para se eleger, vai cair. Então, o pior é que o que a gente vê agora é uma movimentação, primeiro, de direta já,
para que as pessoas votem, mas não há tempo suficiente. E eu nem sei se valeria a pena o Brasil gastar esse dinheiro todo para fazer uma eleição para uma pessoa que vai ficar só até o dia 1º de janeiro de 2000. Bom, próximo ano tem eleição, né? Até 1º de janeiro de 2019. Não sei se vale a pena, já que já teria uma votação no próximo ano. Mas, de todo jeito, é democrático, não deixa de ser. Não é a solução da Constituição, teria que haver uma votação de emenda constitucional, o que já é bastante problemático com um Congresso que está mais preocupado em assistir às investigações da Lava Jato para saber se já caiu ou não, cada um deles, né, cada um dos deputados e senadores, do que mesmo em votar com expressividade, né, uma emenda à Constituição, porque o quórum é bem maior, é bem mais qualificado para conseguir aprovar qualquer emenda à Constituição. Então, a gente teria eleições indiretas para o caso de Temer ser retirado por impeachment ou ser retirado pelo TSE agora em junho. E aí surge a nova dúvida de como é que vai ser esse processo. Deveria ser o presidente da Câmara que assumiria por 30 dias para convocar essa eleição indireta. Só que o STF já julgou ali naquela época de Renan Calheiros que não é para afastar esse povo que está denunciado na Lava Jato, mas é para afastar da linha sucessória, quer dizer, continua presidente do Congresso, da Câmara ou do Senado, né? Mas não assume a presidência. O Rodrigo está sendo investigado, não foi ainda denunciado. Se for, não vai poder assumir. O Eunício Oliveira também está sendo investigado. Se for denunciado, também não vai poder assumir. Vai terminar sobrando para Carmen Lúcia presidir o Brasil aí durante 30 dias para levar essa eleição adiante, é o que me parece. Também não ficaria em péssimas mãos, não. Carmen Lúcia parece ser uma pessoa bem equilibrada, pelo menos não pensa em fazer carreira política, então entraria para fazer a lei mesmo. Agora, não sei como é que um presidente, quem quer que seja depois disso, né? Porque depois dos 30 dias nós vamos ter uma eleição indireta e ainda vai se decidir como vai ser esse trâmite. Certamente alguém vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental em relação à legislação que é antiga, é de 64 ainda, se não me engano, que rege essa eleição indireta para que o STF venha dizer o que é que está valendo e o que é que não está valendo frente à nossa Constituição. Então, me parece que quem entrar nessa barca furada aí vai lidar com um Congresso altamente fisiológico, que já não é novidade, mas que anda cada vez mais sem vergonha, porque anda cada vez mais naquele salve-se quem puder, então já não se importam mais com a opinião pública, já não se importam mais em tomar as medidas que tiverem que tomar, mesmo que não sejam muito republicanas, para tentar salvar o mandato, porque no fim das contas é só isso que interessa para esse povo, é se agarrar no poder e não deixar sair. Aí, nós, voltando aqui então ao tema que a gente tem fora Temer, que começou aí essa manifestação toda, mas já ouvimos aí um volta Lula, que parece até uma piada também, o cara denunciado em 6 processos já, né, hexa agora, e o povo querendo que ele volte através de uma eleição indireta, o que eu acho muito difícil que consiga. Numa eleição direta ele já não conseguirá, vocês imaginem numa indireta, o Congresso aí que já não olha para ele com bons olhos. E hoje eu ainda me deparei com algumas postagens na rede social a respeito de um Fica Temer. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que as pessoas... É tanto escândalo que as pessoas perderam realmente a noção até do que é ridículo. Ora, se a gente tá nesse esquema todo aí sendo desbaratado, botando tudo para fora, né? Tentando fazer uma limpa geral nesse Congresso, nessa politicagem, porque não é política, é politicagem brasileira, ainda tem gente defendendo que um investigado volte e que o outro fique, né? Vocês podem abrir as redes sociais que vocês vão encontrar um movimento agora, Fica Temer, que é de arrepiar qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso, de lei a cumprir e tudo. É impressionante como as coisas no Brasil ficam divididas mesmo entre os partidos, né? As pessoas
vestem a camisa de partidos como se aquilo fosse um time de futebol. E aí o meu bandidinho de estimação é melhor do que o seu, então o meu pode fazer tudo, o seu não pode. E assim nós vamos. Não pode ser desse jeito. Roubo é roubo, venha de qualquer parte que venha, né? Quem assumir tem que assumir com espírito público, tem que assumir com aquela ideia de que eu sou um servidor público, eu vou servir ao público, eu não vou enriquecer com a política. Infelizmente, a maior vocação que a gente vê do povo para ser político é pensar em enriquecer da noite para o dia. Essa é que é a realidade. Bom, trazendo fora, volta, fica aqui para o Rio Grande do Norte, nós voltamos à questão dos presídios aqui, né? Agora, o presídio de Parnamirim teve uma fuga aí de 89 presidiários, cavaram um túnel de 30 metros de extensão. Gente, 30 metros é uma frente de uma casa, assim, não é uma coisinha pequena, não, né? Não é uma portinha de quarto, não. São 30 metros. 30 metros de extensão, que passava por baixo de 2 muros. 89, não é um, não são 2, não são 3. São 89 pessoas passaram por esse túnel e fugiram sem que ninguém desse conta de absolutamente nada. Somente quando o último dos 89 passou, é que alguém lá dos agentes penitenciários, não sei nem se foi um policial, um agente penitenciário, para não falar besteira, deu conta que os cabas estavam fugindo de lá. Olha a quantia. Porque a gente às vezes fala do número assim, parece uma coisa fria. Não foram 5 presos, foram 89. E não sai tudo de uma vez, né? É um atrás do outro, porque o túnel só passa um de cada vez. Não dá para passar de 20 em 20, de 10 em 10, né? De um por um. E ainda assim ninguém deu conta disso. Aí tá hoje aqui na tribuna o secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, Sejuc, Luiz Mauro Albuquerque, dizendo que era humanamente impossível fazer qualquer tipo de procedimento com essa quantidade. Ele disse que não dá para perceber que está tendo fuga. Eram 489 apenados e só tinham 4 agentes dentro do presídio lá de Parnamirim cuidando desse povo. Então, 489, 89 fugiram, ficaram 400. Dos 89 já recapturaram 9, ou seja, 80 continuam aí pela rua. Aí a gente tem notícia de tudo que não presta, né? Ontem mesmo estava um pessoal comentando que já tinham ocorrido só à noite 10 furtos de carro ali pela região. E é essa situação que a gente fica. Um fora, volta, fica, porque os cabas saem, não voltam, né? Só voltaram 9 aí. E fica para trás, acho que quem realmente não quis fugir, porque tem aqueles, ainda existem aqueles que não querem fugir. Existe também a questão de quem construiu o túnel, porque se for uma essas facções que a gente tem de bandidagem, não pode sair a outra facção pelo mesmo buraco, né? Só vai sair os apenados daquela facção. Então, a gente vive essa situação, a cada hora volta o Rio Grande do Norte para as manchetes nacionais, por questão do sistema de presídios daqui. E não se vê uma solução. Chega a ser uma vergonha. Uma reportagem que passou ontem na Globo News mostrando que os muros que foram construídos de uma forma que transforma as guaritas em nada. Se o policial, o agente penitenciário ficar lá na guarita, ele não vê absolutamente nada de fora do muro. Então, foi assim que os 89 fugiram e ninguém deu conta. Olha só o nível de amadorismo que nós vivemos no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Aí tem gente que diz assim, vamos matar esses bandidos. Se o Estado não está dando conta de quem está lá preso, que era para estar com grade, que não tem, que toda hora a gente vê que quando foge uma quantia dessa, é que a gente descobre que o presídio não tinha grade nenhuma, que os presidiários estavam todos à vontade, andando para lá e para cá. Aí as imagens mostram os cabas com celular, que é sempre um celular desejado por todo mundo, porque é uma bateria que nunca acaba, porque ninguém sabe como é que eles recarregam, né? Mas é uma bateria que nunca acaba e depois a gente fica sabendo disso. Então, na hora que tem a fuga, aí descobre todas essas benesses que existiam lá dentro
E as pessoas não se tocam. Se o Estado não tem condição de dar conta de 489 que estão entre os muros, e que, teoricamente, é só você manter um sistema de vigilância lá, com câmera, com tudo, e, teoricamente, eles não estão armados, você não vai permitir entrada de armas, né, nem de celulares, nem nada, como é que vai tomar conta da gente aqui fora? Não tem como, né? Não tem como. A verdade é que aqui no Rio Grande do Norte a gente está realmente entregue à própria sorte, rezando para que essas facções resolvam fazer seus crimes em outros cantos, porque é só o que a gente pode fazer quando sai de casa, né? Mesmo quando está dentro de casa, rezar que ninguém entre, ninguém arrombe, porque a situação daqui é essa. Vira e mexe, a gente está de volta nas manchetes nacionais com uma crise do sistema de presídios daqui. Agora a maior fuga que já aconteceu aqui no estado, nesse presídio, e depois que a fuga acontece, é que a gente descobre que o muro foi construído de uma forma que a guarita não serve mais, os presidiários estavam lá dentro sem grade e por aí vai. Então, tem alguma coisa de muito errado na gestão desse sistema, né? E o governador precisa dar conta disso, alguém precisa cobrar do governador uma solução para isso, porque eu acho que muro é uma coisa fácil de se construir. E não é possível que alguém faça a construção de um muro e não perceba. Fizeram o quê? Chamaram um pedreiro da esquina para construir o muro, não tinha um engenheiro que percebesse que ia prejudicar as guaritas, né? É uma coisa a ser cobrada. O Ministério Público precisa trabalhar mais também aqui no Rio Grande do Norte para não deixar esse tipo de coisa passar. Bom, então, essas foram as temáticas desse Fora, Volta e Fica, que eu não quero me estender muito hoje, já estou me estendendo, porque estou aqui lidando com a asma bem, bem forte, deixando a programação, né, minha gente, uma dica boa. Hoje está aí na Arena das Dunas, né, já começou a partir das 18h30, SESI Big Band com Valdones. A SESI Big Band sempre tem um espetáculo muito legal com jazz, e agora misturando aí com forró, o tradicional artista nordestino, Valdones. O ingresso era retirado lá na Casa da Indústria com a lata de leite em pó. Não sei se está circulando aí algum ingresso gratuito lá para entrar na hora na Arena das Dunas. Amanhã, sábado, a partir das 14h, tem uma caminhada histórica lá no centro. Sempre vale a pena, porque sempre a gente descobre alguma coisa interessante, legal, sobre o nosso centro aqui da cidade, que é bem histórico mesmo, e que a gente não conhecia, passa por ali, às vezes, até todo dia, e não sabe daquele detalhe, daquela construção. Então, é gratuita também a caminhada. Tinha até a inscrição, acho que no Sesc Centro, Sesc ou era Senac, agora eu não vou me lembrar, para fazer. É gratuito, não levava nem quilo de alimento. Não sei se ainda vai continuar amanhã a inscrição. Eu acho que só precisa de nome, dar o número lá do documento, para poder retirar, acho que uma camiseta. Mas mesmo que você não retire uma camiseta, vale a pena. A movimentação começa, parece que lá pela Igreja do Galo. É isso mesmo, Janaína? No Senac? No Senac. No Senac Centro, que é ali perto da Rio Branco. Por trás da Rio Branco um pouquinho. Ali atrás do Churchill, né? Pronto, exatamente. Bom, então é isso. Deixo um bom fim de semana para todo mundo. Peço desculpas de novo aí pelo jeito que saiu esse podcast hoje. Deixo o convite para domingo, 10 da manhã. Certamente vou estar bem melhor para falar sobre o futebol daqui. E renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite, se Deus quiser, já recuperada totalmente dessa asma, para falar sobre outros assuntos. E uns assuntos melhores, né? Porque falar sobre política e sobre preso, fuga de preso, não está nada fácil por aqui. Então, minha gente, bom fim de semana e até lá.